Fala pessoal, começando mais um Provocasteando, mais um episódio, é o 6º episódio, né, Rony? 6º episódio. Olha aí, a gente tá chegando lá, né? Eu, Erickson Pessoa. Rogers Lira. Pessoal, primeiro recado que a gente vai dar, eu vou deixar na mão do Rogers aqui, que é um recado pra gente muito importante, que eu preciso que vocês ajudem a gente aí. Vai lá, Rogers. Turma, pra gente continuar colocando esses conteúdos para vocês, com essa qualidade aqui do nosso colega aqui, a gente precisa que vocês se inscrevam lá no canal. Dá uma moral pra gente lá, né? As visualizações estão aumentando, mas a inscrição no canal é muito importante. Então eu falo do Triple C. Triple C, exatamente. Você curte, compartilha e comenta. Ô, bom ou ruim, mas comenta. Gostou, compartilha. Não gostou, deixa lá os comentários. É isso aí, pessoal. De novo, a gente tá procurando... A gente não, né? Os convidados que vêm pra cá estão fazendo uma boa, vamos dizer assim, discussão com a gente, uma boa provocação. E isso está gerando muito conteúdo, muita discussão, muita coisa legal. E está fazendo com que a gente tenha muita visualização na rede social, TikTok, no Instagram, lá no Spotify e tudo. E então a gente quer trazer esse volume para dentro do nosso canal lá do YouTube, tá? Então, sempre priorizando a turma local, como o Roger diz, no nosso país, né? País Pernambuco. Nosso país Pernambuco. Então... hoje a gente está trazendo umas duas feras para cá. São os caras que hoje a gente vai ter aula, viu, velho? Hoje a gente vai assistir em Berço Esplêndido, que a gente foi discutir, falar sobre... A gente já tinha a ideia de trazer o pessoal de agência, de marketing, de publicidade. Para quem viu aí nossa aberturazinha, foi a turma lá que fez pra gente, tá bonito, né? Então, a gente começou a discutir, vamos trazer o pessoal de marketing para cá, para tratar de um assunto, qual é o tema que a gente vai abordar. E aí os caras... são bons no assunto e já trouxeram um tema bem relevante. Do começo ao fim, importância da pesquisa da jornada do consumidor e de estratégias mensuráveis para campanhas eficazes e memoráveis. Aí são duas pessoas. Eu vou falar primeiro de são dois internacionais aqui, né? Mas vamos lá. Primeiro é formado em publicidade e propaganda pela Escola Superior de Marketing. Possui certificação em gestão por processos da anotação BPM pela eProcess e Economia e Finanças pela Ambima, não entenda errado. 19 anos de experiência no mercado publicitário. Atendeu demandas de anunciantes regionais e nacionais como Queiroz Galvão, Unilever, Claro, Baterias Moura, Procter & Gamble, Mondelez, Sebrae, Prefeitura do Recife, Odebrecht, Vitarella, Moura do B e outros. É difícil. Atualmente sócio e fundador da Nômade, agência Nômade. A outra figura... Anota esse nome, os caras são craques. A outra figura, um nome mais internacional ainda, redator e diretor de criação com passagem por agências no Brasil e em Portugal, tendo recebido importantes prêmios nos dois países. Trabalhou em campanhas políticas e colaborou como roteirista de seriados da Rede Globo. Em 2008, foi vencedor da maratona Jovens Criativos do FIAP, Festival Ibero-Americano de La Publicidad, que aconteceu em Buenos Aires, e contou com a participação de 12 países. Em 2012, foi eleito profissional de propaganda do ano pelo Prêmio Colunistas, Regional Centro-Leste. Ao longo de sua carreira, trabalhou com clientes como Netflix, PlayStation, Kia, Rock in Rio, Vale e Skol. Porra, cansei, velho. Estamos aqui, pessoal, com Rio Vandir Costa, o famoso Rio, e o André Muli, né? Muli, isso. Da agência Nômade. Gente, obrigado pela presença de vocês aqui. É um prazer receber vocês aqui. E estão aí os caras para falar com a gente. Beleza, Rio? A gente, na verdade, é quem agradece o convite. Muito obrigado, Erickson. Muito obrigado, Roger. É uma satisfação gigante para a gente estar aqui hoje à noite para bater esse papo com vocês. Vamos nessa. Vamos pro 6º episódio. Espero que a gente já fique entre os 6 melhores, pelo menos. Olha, tô gostando de ver. E a gente começa, assim, com a pergunta que foi, com base no que vocês falaram com a gente com relação a esse tema, né? O que significa para vocês, do começo ao fim, dentro de uma campanha publicitária bem sucedida? Eu acho que é uma forma da gente ter um comprometimento que é diferenciado em relação ao que a gente tem no modelo tradicional de agência. Né? A gente sabe que para vender um produto ou para vender um serviço, não é só a comunicação que conta. Você tem preço, você tem logística, você tem distribuição, você tem vários fatores comerciais que influenciam naquilo. E
a gente entende que muitas agências tradicionais, elas se responsabilizam apenas pela comunicação. Então elas meio que dizem assim, olha, se não deu certo, a culpa não é minha, porque o seu produto estava caro, é porque a distribuição estava errada, é porque a logística não funcionava. E no nosso modelo de comunicação, a gente, de fato, entra no negócio do cliente, de entender a jornada, de entender as etapas, de entender os gargalos, as dores, para que a gente possa atuar. E às vezes essa atuação não é só com a solução publicitária. Não é um filme na televisão, não é um post no Instagram, não é um anúncio no Meta, o que quer que seja. Às vezes a gente precisa mexer no próprio produto, né? A gente precisa interferir. Então, quando a gente fala do começo ao fim, é um pouco nessa lógica de a gente recebe um briefing, mas o nosso compromisso com aquele briefing, ele tem que ir até a conversão da venda final. da Então, ponta. é o sim nesse sentido, da compra, da aquisição, do interesse, da inscrição. Então, ou seja, não adianta a gente fazer a nossa parte se aquilo ali lá na frente não converteu em algo mais concreto, né? É o sim na efetividade do negócio. Quando o cliente do nosso cliente é impactado positivamente e gera resultado para os nossos clientes. Como o André bem colocou, a gente preza pelo modelo de negócio de participar ativamente do negócio do cliente. E aí participar do negócio do cliente muitas vezes entra em determinadas caixas que a comunicação dá suporte, mas que não necessariamente é apenas a comunicação que vai gerar resultado. Então a gente acredita no processo de micro resultados dentro do cliente que no fim alcança o objetivo macro Porque, que a gente na verdade, recebe antigamente no era, direcionamento. as empresas contratavam a agência de publicidade com a finalidade única e exclusiva de fazer um filme de divulgação do produto e acabou, né? E isso, aquilo ali ia pro ar e a turma esperava que tivesse resultado de todo jeito. Era assim no passado e isso mudou completamente agora. Não sei se todo mundo teve a oportunidade de assistir aquela série Mad Men, que ela mostra como era a publicidade nos anos 60, mais ou menos, e era aquela coisa meio glamurosa, de que você como criativo, você passava o dia com as pernas para cima, tinha uma ideia maravilhosa e você era visto como artista, como um gênio. E hoje em dia a publicidade ela é muito mais uma ciência, Isso aí. né, do que uma coisa de talento, de dom. Claro que isso é importante, mas existem métodos, existem fluxos de pensamento que fazem com que a gente esteja muito mais próximo hoje de uma ciência do que de uma coisa artística, né? Ô André, a curiosidade, com essa mudança, como é que foi a receptividade do empresário, do investidor? Porque você vai mexer ali naquela caixinha que o cara às vezes toma a decisão e aí chega a publicidade, digamos, 5.0, ele poderia chamar de 5.0. E como é que é essa tratativa com o investidor? Com o dono da Com o empresa. dono lá, da que vocês empresa, sempre que é o estão que atuando. decide tudo às vezes. Eu acho que, obviamente, pela posição, né, de um CEO, um diretor, um presidente, ele quase sempre vai ter uma mentalidade de querer ver um resultado a curto prazo. Né? Ou seja, ele precisa... É muito difícil você convencer algumas pessoas que, assim, olha, esse trabalho que está sendo feito, ele vai trazer um resultado de médio ou longo prazo. Porque a gente vive, na verdade, um momento muito de imediatismo, né? Tudo é para agora, ninguém tem mais paciência para esperar as coisas, né? A gente não quer... a gente tem que lembrar de uma coisa. Hoje a gente, e eu me incluo nisso, a gente paga serviços para não ver propaganda, né? A gente assina no Spotify, a gente assina no YouTube, assina no para não ver propaganda. Então a gente gasta dinheiro para não ver aquilo. Se então, não pagar, aparece a propaganda lá. Exatamente. Então, esse imediatismo, né, mexe muito na cabeça de gestores, de diretores, que eu preciso ver o resultado agora. Eu investi tanto e não vi nada acontecer ainda. Né? Então, eu acho que a gente tem, enquanto agência, que mostrar que, assim, ok, a gente precisa sim ter resultados a curto prazo, mas precisa entender que esse resultado a curto prazo, acho que como o Rio bem disse, assim, a gente são micro resultados ao longo da história para que algo maior seja feito lá na frente. Então, a gente tem a oportunidade hoje para um cliente da gente, a gente está pensando em 2030. Né? Isso é raro, porque as pessoas querem saber, hoje é segunda, o que quarta-feira vai ter. Né? Qual o resultado que vai ter quarta-feira. Então, essa mentalidade é que a gente precisa ir quebrando um pouquinho e tentando equilibrando aqui, né, dentro da história. Né? Porque a gente, como você falou, ele quer o resultado imediato. Esse é um problema. E o outro problema é como mensurar esse resultado que ele investiu, que ele está tendo retorno. A gente vê que tem muita dificuldade hoje em você mensurar isso. De onde vem um lead, de onde... Esse é o trabalho, vocês fazem esse trabalho também na jornada, vocês têm esse tipo de... A gente vê uma mudança do mercado publicitário que vem já há uns anos, né? Quando a gente olha para trás, o digital, Meta, na época Facebook, Google, trouxeram muito a cultura da metrificação, de você medir todos os esforços e entender quais foram os resultados proporcionados ao seu investimento.
quando a gente olha para trás, o mercado era muito voltado nas mídias tradicionais que não tinham essa métrica. Então, a partir dali, o mercado mudou muito a dinâmica de como se planeja, para quem a gente está planejando e qual o resultado a gente busca obter, e tentando sempre trazer ciência, como o André normalmente costuma falar, que por mais que a gente, inclusive, esteja tratando de mídias tradicionais, a gente pode definir KPIs como custo de aquisição desse cliente, qual o nosso ROI, para a partir daí a gente saber e aferir a efetividade da campanha ou das ações que a gente está fazendo. Então, no fim, por mais difícil que seja, inclusive, metrificar alguns meios tradicionais, se a gente estabelece alguns KPIs que são relacionados ao investimento, eventualmente a fluxo no cliente, eventualmente a quantidade de propostas, a gente consegue correlacionar e entender qual seria o nosso custo, qual o valor aceitável de investimento frente ao retorno que a gente está se propondo. Porque existem as bolhas, Não, né? tem que ver como é que é a mudança. Antigamente, vamos falar do mercado da gente. Antigamente o cliente entrava numa loja e a gente tentava, né? Porque tentava pegar por onde aquele cara chegou no nosso negócio. Era mais ou menos assim. Muitas vezes o cara não tinha essa informação e chutava que era ou passagem, ou era televisão, Jornal. ou era lá e tal. Quando começou a onda dessa metrificação que você está falando, e aí uma montadora que eu trabalhava, os caras começavam, porque algumas empresas elas têm um processo de mídia cooperada. Então eles começam a medir de uma forma para saber efetivamente aonde aplicar o dinheiro, porque esses números que você está falando dão essa assertividade, até mesmo de horário, aonde colocar, que público Quais atingir. são as bolhas que vai... Pois é, então assim, mudou muito do que era no passado, né? Tanto que a mídia tradicional que se tinha, ela permanece ainda, mas quem quer medir com mais efetividade, eu acredito que indo para a parte do digital é que consegue um resultado melhor. Ou eu estou enganado com relação a isso? Não, eu acho que assim, hoje, tudo que a gente faz, ele precisa e deve ser metrificado, né? Ou seja, não tem mais como a gente avaliar uma campanha ou uma comunicação só porque assim, nossa, eu vi o filme e achei ele muito bom, achei a ideia fantástica. Não, a gente precisa saber quantas pessoas assistiram, quantas foram comentadas. Cara, a gente coloca uma foto no Instagram e a gente, nossa, pessoal, e a gente fica triste se uma hora depois só teve 10 likes, né? Isso aí é uma coisa... Desprezo total. Você apaga às vezes, Não, né? Você eu apaga. ia falar agora, eu tô puto, vou apagar essa porra. Isso aí que você tá falando me lembrou de uma questão. Quando eu comecei lá a usar Instagram, lá atrás, eu percebia, por exemplo, eu botava alguma propaganda, sei lá, da empresa que eu trabalhava, alguma coisa, porra, 2, 3, 4, 10. Agora eu colocava uma foto minha, da minha família, aí pá, aí estourava, lindo, no família linda, maravilhosa. Então, assim, a gente percebe que as pessoas gostam muito de estar sabendo da sua vida, como transformar isso em negócio. Dificilmente você encontra hoje uma pessoa que corre e não vai postar lá no Instagram que o pace dele foi 5,55, que ele fez em 40 minutos. Todo mundo já dá lá o print, né, da corrida de como foi. Então, essa metrificação, a gente estava aqui, né? Vocês falaram muito bem na abertura, ó, se inscreve aqui no canal, deixa comentar. Porque é uma forma da gente ter, né, essa percepção de como é que tá a avaliação. E é uma ferramenta que é quase como se todo mundo pudesse, de alguma forma, mensurar esse impacto. E sim, eu acho que no digital isso é muito mais palpável, muito mais plausível, assim, cada pessoa hoje é um meio de comunicação, né? Isso eu acho que é muito importante para essa lógica da metrificação, né? Bom, André, e como a pesquisa ainda se mantém relevante nos dias de hoje, com essa quantidade de dados que tem hoje, né? Como é que... Eu acho que a pesquisa, ela ajuda muito a quebrar alguns achismos, sabe, assim? Não só achismo, mas a famosa frase que mas sempre foi assim. Né? Mas a gente... mas sempre foi assim. Mas fulano fazia assim. Mas eu sempre fiz assim e deu certo. Então, a pesquisa, ela é uma forma de mostrar e às vezes provar para as pessoas que assim, olha, o sempre foi assim já não é mais o sempre foi assim. Né? Só eu sei como é que o meu cliente quer, só eu sei como o meu consumidor quer. Na verdade, não é bem assim. Então, a pesquisa ajuda muito a dar esse embasamento, e principalmente porque a gente, né, Rio, enquanto agência, não é a gente que está falando. Né? Ou seja, a pesquisa são as pessoas. Você vai dizer que as pessoas não estão falando aquilo? Então, né, eu acho que isso é muito importante. É claro que pesquisa tem sempre essa questão, porque a gente às vezes puxa para o lado da pesquisa política, né, que traz várias questões aí também, e que fez com que algumas pesquisas acabassem perdendo um pouco a credibilidade. Mas falando na nossa área específica, né, como perfil de consumidor, para entender, ele de fato é uma base muito importante para que a gente saiba de fato o que as pessoas querem, para que a gente ofereça o que elas querem. Né? E quando a gente fala de pesquisa,
normalmente o que a gente pensa são as pesquisas qualitativas, que são mais exatas. Hoje existe, na verdade, há um tempo, existe níveis de pesquisa que, na verdade, são estudos de comportamento. A gente está, inclusive, em processo de um fluxo de pesquisa que é para entender os anseios, o comportamento, e vem muito com estudo, muitas vezes etnográfico, às vezes visitando a casa do consumidor e acompanhando o dia a dia desse consumidor como se não existisse um antropólogo, alguém ali estudando de fato o comportamento dele, para a partir daí surgir insights. E assim, o mais interessante é que, principalmente quando a gente olha para a nova geração, a gente até estava conversando sobre consumo de mídia, por exemplo. A gente paga, como o André bem colocou, para não receber mídia. A nova geração vem com um formato. Eu tenho um filho de 14 anos que ele é totalmente influenciado por pessoas. Não é mais pela comunicação tradicional. Ele está ali com o influenciador, com o TikTok lá direto. O corredor, ele super acompanha, por exemplo, corridas, ele corre kart. Então, assim, para ele, essa turma que corre, essa turma que está ali, é quem se relaciona com ele, quem tem a capacidade de formar opinião sobre determinada marca e determinado produto. Eu trago isso porque, se a gente não olha para a pesquisa e para os dados como uma fonte a ser considerada no momento desse trabalho de comunicação, a gente acaba desprezando muitas verdades com apenas eu acho, sempre foi assim, e no fim tem um comportamento aí de consumidor que vem mudando cada dia. E Rio tá falando uma coisa que é muito importante, que assim, essas novas metodologias, elas também surgem porque, às vezes, na pesquisa, mais importante do que o que as pessoas dizem é o que elas fazem. Porque às vezes as pessoas dizem porque querem responder bonito, querem parecer que tá bem na fita ali e tal, mas na prática não é aquilo que elas fazem. Então você chega pra pessoa assim, quantos banhos você toma por dia? Ela vai dizer, eu tomo 2, 3, você vai dizer, pô, mas na prática não é isso. Ela toma 1, às vezes nem toma. Então quando você vem com essas pesquisas mais etnográficas, antropológicas, que às vezes o pesquisador tá dentro da casa da pessoa, ele consegue entender essas nuances e ver que a resposta da pessoa não tá tão conectada com o que de fato ela faz. Eu acho que hoje a gente, nesse mundo de vocês, com relação a essa quantidade de dados e pesquisas e tal, eu acho que não tem mais o achismo no negócio de vocês agora, né? Eu acho que as pessoas são mais assertivas, né? Vocês conseguem mensurar de uma forma muito mais real, na verdade, o resultado do trabalho de vocês ou da empresa lá que vocês trabalham, né? Com certeza. Eu acho que a gente sai daquela lógica de será que deu certo, será que não deu, a gente consegue mensurar. Eu acho que o nosso papel aqui, o nosso cuidado é saber como e em que momento usar esses dados. Porque tem uma frase que não vou lembrar exatamente, mas assim, os dados tendem a levar a gente para lugares que a gente já foi. Né? Então, coisas que já deram certo. E você vai... Se a gente olhar hoje, eu não sei o número exato, mas sei lá, 80% das novas produções de filme, de cinema, são continuações de filmes anteriores, são spin-offs de séries que deram certo, são livros que já foram sucesso. As pessoas ficam com medo ali de arriscar e falam, aqui já deu certo, vamos continuar isso aqui. Fatos reais, exatamente. Pra... Então esse equilíbrio que ele é muito importante. Né? Agora essa questão do metrificar dos dados, até pra gente também é muito importante, porque como você colocou, não tem mais achismo ou sempre é assertivo. Na verdade, a gente também segue muitas vezes por caminhos desconhecidos, norteado pela pesquisa, norteado pelo comportamento do consumidor observado. No entanto, nada garante que seremos exatamente assertivos na primeira tentativa. Então, à medida que a gente está mensurando os dados e que a gente está acompanhando, também para a gente é muito mais rápido corrigir rota e, inclusive, aproveitar esse investimento para que a gente chegue nesse resultado final, do que ficar aguardando, muitas vezes, rodou um mês inteiro para, no próximo mês, avaliar o que foi feito no mês anterior. Então, esse termômetro para a gente é fundamental, porque muitas vezes a gente segue um caminho e no meio do caminho a gente entende que precisa mudar, precisa corrigir rota. Então, os dados também são importantes para isso. Vamos meter uma provocação agora. Bora. Branco, eu gosto disso. É uma pergunta para os craques aqui, né? Se vocês não souberem responder, eu não sei quem vai saber. Falando de jornada do cliente, né? Por que, primeiro, é tão difícil implementar isso hoje na empresa? Porque na teoria é tudo muito bonito, a jornada do cliente, né? Mas para você implementar é a coisa mais difícil. E quais são os principais erros que as empresas cometem ao implementar esse processo? Porque é uma coisa bonita de falar, mas de implementar e que funciona, né? Ainda mais como fazer isso. Rio e
Já que você falou que é uma pergunta para os craques, acho que Rio pode responder aqui. Então, quando a gente olha para a jornada do cliente, assim, a gente entende que para ser assertivo é fundamental a gente entender a jornada do cliente, porque não adianta a gente querer vender algo quando o cliente ainda está na etapa de entender o que é que gostaria de comprar, ou o cliente muitas vezes não está preparado para o sim, embora a gente esteja falando do começo ao sim, o cliente ainda não está preparado para esse sim do momento da compra. Muitas vezes ele está em outras etapas dessa jornada de consideração, de conhecer mais do produto, de entender a real necessidade dele. Então, muitas vezes você ir com o argumento fechado, já acreditando que o caba está pronto ali para comprar, muitas vezes você está colocando todo o seu investimento no momento errado e desperdiçando esse investimento. E aí, muitas vezes, a ignorância faz você agir dessa forma. Então, quando você tem clareza sobre a jornada do consumidor, embora seja complexo ou difícil, muitas vezes eu acho que a gente acaba dificultando, porque quando você olha o comportamento de consumo do teu consumidor. Como é que o consumidor chega até o teu produto? Qual etapa ele diz que quer aquele teu produto ou aquele teu serviço? Na verdade, tem um entendimento aí do teu mercado, do teu posicionamento de mercado. Então, por exemplo, no mercado automobilístico, o cabo, antes de comprar, ele vai pesquisar os concorrentes, vai pesquisar design. Então, assim, existe, por exemplo, nesse mercado automobilístico, o momento que a montadora vai despertar o desejo, criar o desejo. Nesse momento, o consumidor não está pronto para a compra. Ele está pronto para conhecer mais sobre o produto, ter desejo em relação aos atributos daquele produto. Então, vai trabalhar muito na comunicação ali de topo de funil, de início de jornada. Enquanto a ponta, que aí já é preço, já é, de fato, quando o consumidor está pronto para converter, já vai trabalhar outros atributos comerciais, que então, é entender como esse cliente normalmente percorre até o momento decisivo da compra e você colocar a comunicação apropriada para cada etapa dessa jornada. Eu vejo também uma grande dificuldade de escolher quais ferramentas você deve trabalhar, porque são várias hoje, inteligência artificial, tem várias ferramentas para você mensurar essa jornada. Então a dificuldade já começa em escolher qual a melhor ferramenta hoje. Porque você com a ferramenta adequada, você vai o quê? Treinar a equipe para poder fazer esse trabalho, né? Que você... Uma vez, há algum tempo atrás, a gente recebia visita, quando estava naquela onda dos gerenciadores de líder, né? Porra, criaram um monte por aí afora. Era retado. Tinha líder que fazia o foguete para a lua. Mas o cliente chegava na loja, o vendedor não perguntava o nome, o telefone não, ou o e-mail. Atualizar o cadastro. Então, por que adiantava uma baita de uma ferramenta se não era captada a principal informação para colocar ali dentro? Aproveitando aí, só para entender, eu sei que tem mercados completamente diferentes de automobilístico e tal, mas existe um padrão do que é essa jornada do cliente, existe as etapas dessa jornada mais ou menos desenhada. Existe sim. Uma régua de relacionamento. É claro que tem que entender que, assim, apesar de a gente ter dado o nome do começo ao sim, isso não é uma linha reta só com 2 pontos, né? No meio tem um monte de talvez aí, né? Tem um monte de talvez, não sei, não quero, mas existe sim, né? Obviamente, vão ter sempre as exceções, mas existe aquele momento do contato inicial, né, da ponderação, que é eu preciso disso ou eu quero isso. Existe um momento da comparação, que é deixa eu ver quais são as outras marcas que fazem isso, quais são as outras empresas que entregam isso. Existe um momento ali da recomendação, que é deixa eu ver se tem algum amigo meu que já comprou, se tem alguma amiga minha que tem o filho nessa escola. Ou seja, você vai tentando... Hoje em dia a recomendação tem um valor absurdo, né? Assim, a gente vê as pessoas às vezes postando alguma coisa, tipo, comprei isso, e são pessoas que são da nossa rede, não tô falando de influenciador e nada, comprei isso, tá valendo muito a pena. Você já vai direto olhar para aquilo. É automático, porque você conhece a pessoa, você tem uma afinidade com ela, fala, pô, se ela falou aquilo, é porque tem uma procedência. Por isso que os influenciadores cresceram, né? Porque a opinião dos caras vale. Ele empresta a imagem dele para convencer as pessoas daquilo. Pô, se fulano comprou aquilo, tá sugerindo... É aquela velha história que as pessoas falam piada assim, não, Xuxa nunca usou Monange, né? Mas as pessoas falam, pô, mas Xuxa tá lá fazendo propaganda Monange, deve ser bom, mas claro que ela não usa Monange, né? Ela deve usar uns produtos muito mais... Xuxa,
Tu usou ou não? Vê aí, Deco. Deixa aqui no comentário. Xuxa, tu usou ou não usou Monange? Fala aí, se tu vê esse vídeo da gente, comenta aí. Deixa aqui embaixo. Então, existem essas fases, né, até a tomada de decisão, que elas acabam sendo padrão ali de quase qualquer bem ou serviço, né? Então, você tem o momento da entender se você tem aquela necessidade, a ponderação sobre aquilo, quais são as recomendações, a comparação, a parte que você vai também racionalizar preço e tudo mais, para tomar a decisão. Você consegue encaixar quase tudo dentro um pouco dessa lógica, né, Rio? E quando a gente fala de jornada, até agora a gente falou da jornada do prospect, né? Que é quem a gente precisa encantar para se tornar cliente. Mas também é muito importante a gente mapear a jornada de quem já se tornou cliente. Porque existem muitas oportunidades de fidelização desse cliente e de encantamento nessa jornada de fechamento, assinatura de contrato, na sequência o recebimento do que você efetivamente está comprando. Depois, normalmente existe ali uma relação de manutenção, seja de serviço, seja de enquanto um empreendimento está sendo construído, na escola, seja enquanto seu filho está indo estudar naquele colégio, então no carro, quando você vai fazer a revisão. Então sempre existe uma continuidade dessa relação que, se você tem a jornada desse consumidor mapeado, você tem a oportunidade de gerar recompra, fidelização e recomendação, que é quando a marca consegue chegar no auge, né, desse Ou seja, é como se eu tivesse uma jornada daquele cara que está comprando pela primeira vez e tem uma outra jornada que é daquele cara que já é cliente e a gente tem que... Agora, sabe o que é mais impressionante? É que isso é um oceano azul. Nós somos consumidores aqui. E a maioria não faz. Eu queria saber por que a maioria não faz sem o oceano azul, né? Dessa jornada, tratar do cliente que... Antes da resposta dele, eu vou falar de novo aqui. Se vocês se inscreverem no canal lá, curtir, compartilhar, Xuxa vai ver e vai responder se usou o Monange ou não, pela provocação do André e do Rio aqui. Sim, tem mais a questão das cestas básicas. Pessoal, que cada inscrito no canal... 2. R$1 meu, R$1 de Erickson reverte para cestas básicas para cada inscrito no canal. A gente quer quebrar. Vamos embora. E para esse episódio entra mais R$1 da Nômade. Menino. Eu esqueci de falar com o financeiro aqui, mas... Boa. Sim, mas aí a gente estava falando porque a maioria das empresas não fazem esse papel, esse trabalho. Esse trabalho. Porque eu recebo de poucas empresas essa manutenção, né? Porque se é um oceano azul, elas não exploram. Vocês são os caras da publicidade. Quando a gente observa o comportamento do mercado, a gente vê que esse assunto já foi desprezado por muito tempo, mas hoje é pré-requisito. Quem não se relaciona com o seu consumidor, quem não entende a jornada do seu consumidor, tende a fracassar nesse relacionamento e gerar uma experiência muito negativa e, consequentemente, ter uma repercussão de imagem à marca, de imagem ao produto, o que, consequentemente, acaba tendo uma vida limitada e não uma vida longa. Então, quando a gente olha para grandes marcas, todas hoje já estão trabalhando nesse mapeamento da jornada, já conseguem fazer um trabalho de encantamento desse cliente que já está dentro da esteira. E a gente, eu acho que a provocação inicial que a Nômade normalmente faz nos nossos clientes conhece a jornada do teu cliente, porque para a gente, inclusive, planejar e ser mais assertivo na comunicação, é preciso entender quem é o cliente do meu cliente. Quais são os fatores que faz ele comprar, e não só, quais são os fatores que faz ele permanecer sendo cliente. Então, concordo com você que muitas empresas ainda não estão olhando para isso, mas outras várias já estão olhando, e eu vejo como uma movimentação do mercado cada vez mais trazer clareza para essa jornada. E o pessoal da Nômade pode ajudar vocês nisso aí. No final a gente vai colocar os dados dos caras aqui direitinho, tá? Fica tranquilo. Agora, a gente está falando o tempo todo de dados, né? Como é que eu transformo esses dados em insights criativos e acionáveis para aquele cliente de vocês lá da agência? Como é que eu consigo converter isso para essa realidade aí? Eu acho que entra um pouco naquilo que eu estava falando, que é tomar esse cuidado para que esse dado não leve necessariamente a gente para um lugar que a gente já foi. Então, a gente precisa ter uma maturidade e um olhar crítico para
extrair coisas ali daqueles dados que nos levem para uns caminhos que sejam diferentes, ou pelo menos pertinentes para aquele problema. Eu acho que a gente precisa muito, ou seja, apesar de eu falar e concordo plenamente que eu vejo a publicidade muito mais como uma ciência, a gente tem que cuidar também porque, assim, nós não somos estatísticos, né? Então, como é que a gente transforma esse dado em um insight que seja acionável, mas que seja uma história envolvente, que seja uma narrativa criativa, né? Eu acho que o nosso papel enquanto agência é isso, é pegar esses dados, né, lapidar esses dados e dali extrair caminhos criativos que vão estar respaldados por esses dados. Então, acaba que você ganha dos dois lados, né? Porque se antigamente a gente ia só para o lado da ideia, né, da criatividade, hoje em dia a gente consegue ter esse alicerce dos dados para embasar esse lado criativo. Então, é difícil aqui lembrar de algum caso específico. Eu ia até falar isso. Quando vocês tiverem alguns exemplos legais da agência lá, seria, se vocês, obviamente, não quiserem citar o nome do produto ou marca, tranquilo, mas é interessante para o pessoal ter uma ideia do que de fato aconteceu. Vou contar uma situação que não é nossa, é de um instituto de pesquisa, mas que eu acho que foi muito legal, porque essa forma como você lê os dados. Eles fizeram uma pesquisa que era só com o público feminino, é uma marca de tênis esportivos, e 70% das mulheres não se consideravam atletas. 70% das mulheres do Brasil não se consideravam atletas. E aí eles foram pesquisar mais a fundo, né, e via que essas mulheres iam para academia, corriam de manhã, ou faziam pilates, faziam não sei o quê, que isso já é considerado conceitualmente você ser um atleta, mas na cabeça delas, atleta estava sempre relacionado a alta performance. Alta performance, fazer algum tipo de atividade que gere competição e tal. Então, ou seja, a base do dado veio certa, mas a interpretação é que fez essa virada de chave. Então, assim, não é que não existem mulheres atletas, é que as mulheres que praticam esportes não veem isso como sendo atleta. Então, é preciso ter esse olhar, né, mais humanizado e questionador para entender e não tomar aquele dado como uma verdade absoluta e colocar a chancela de que não, então 70% das mulheres não são atletas. Eu acho que esse tipo de coisa é importante, assim, sabe? Que a gente realmente detecta não só nesses dados na pesquisa, mas interpretando eles da forma correta. Tem uma pergunta legal aqui que a gente tem até anotado. Na prática, qual é o equilíbrio ideal entre a intuição criativa e o direcionamento estratégico baseado em dados? A gente tá falando de dados, né? Porque tem, né? Publicidade é intuição, né? Mas... Rio antigamente ficava deitadão, a ideia veio Rio, eita, Globo. aí pegou. Rio é dessa época. Na verdade, essa época... Eu acho que eu já cheguei na publicidade quando essa época já estava no finalzinho. Mas, assim, a estratégia, ela é o norte. A criatividade, eu acho que é a embalagem desse caminho. Então, quando a gente olha, a criatividade sem estratégia, ela tende a seguir um caminho muito duvidoso. E só a estratégia sem a criatividade, também a gente entra numa matemática muito estatística, muito números, e perde o encantamento, perde o envolvimento que a gente pode proporcionar a esse cliente. Então, no fim, eu acho que é um combo necessário para a gente executar o trabalho com qualidade. E a gente percebe aí que a dupla é bem... Você vê o André falando, né? Você fala com aquela paixão, né? Você vê que ele gosta dele, ele vive isso aí, né? O Rio, ele é mais tranquilo, mas... Eu tô curioso para saber qual foi o seriado que esse bicho colaborou lá na Globo. É um seriado muito antigo, se chamava Sexo Frágil. Que era o que os homens se vestiam de mulheres. E teve um ou outro episódio da Grande Família, mas ali foi só mais colaboração mesmo, assim. Mas foi tá vendo aí? O Gustavo Carrara aí. Agostinho Carrara. Mas que, falando um pouco sobre isso, já que você tocou no assunto, assim, como também tem ciência aí. Eu lembro que a primeira vez que eu testei escrever um episódio pra Grande Família, coloquei toda a paixão ali pra escrever e tal, tudo mais. Quando voltou a devolutiva da pessoa que coordena, ela falou assim, André, ficou bom, tá ótimo, mas não é assim que funciona. Agostinho precisa aparecer 30% do tempo, Linneu precisa aparecer 25% do tempo. E não era por questão de patrocínio ou de direito, era por questão que eles já sabiam que aquilo é o que dava certo. Então, até isso que a gente acha que é uma coisa espontânea e tal, não sei o que, existia uma ciência e uma matemática. Você vê, eu gostava muito. Inclusive no carnaval eu saí de Agostinho Carrara. Você fala em grande... Editor, coloca a foto aqui pra gente.
Na Vou grande. providenciar, Tem uma vou foto. Vai providenciar, colocar, vamos colocar aqui. Boa E, ideia, e André, quando boa você ideia. fala da grande família, você lembra de dois personagens, Linneu e Agostinho Carrara. Olha, 30%, né? Cada um. 50 e poucos por cento tá nos dois na audiência. Exatamente. É pau. O consumidor mudou ou foram as marcas que passaram a escutar melhor? Então, a gente tem novos consumidores e novos desafios, novas gerações que estão entrando no mercado. Mas, por outro lado, as marcas acompanhando essa mudança do mercado e acompanhando... A gente, inclusive, tem um instituto de pesquisa que é Box 1824, que normalmente se entende que esse público de 18 a 24 anos dita tendência. É quem influencia tanto as gerações mais velhas quanto as gerações mais novas. 18 a 24, é um dado importante. Significa dizer que estamos em eterna mudança, em eterna evolução. Então, o consumidor mudou, as marcas mudaram, mas o que acho que a gente sempre olha para o mercado é como é que a gente pode estar seguindo ou na vanguarda dessa tendência, olhando para frente, dizendo, não, estamos vendo esse processo evolutivo, mas a gente já está pronto para impactar e gerar resultado, né, em meio a toda essa mudança. Eu posso estar enganado, mas eu percebo que as empresas elas começaram a dar um ouvido mais atencioso para o que vocês, como agência, estão propondo com relação a esse trabalho, até porque essa inteligência que vocês estão tendo com relação às pesquisas, a dados e tudo, as empresas elas ainda desconhecem um pouco. Ou é engano meu, eu percebo que elas estão começando a escutar mais vocês, elas estão dando mais atenção. Porque antigamente, é feito o Roger falou, o cara achava que era aquilo, acabou e ninguém se metia, porque o negócio era dele. Mas com essa mudança, efetivamente, que está acontecendo de consumidor, de tudo digital, parece que eles estão dando mais atenção a vocês. Eu não sei se eu estou enganado. Não, eu acho que não. Eu vou trazer a conversa aqui. Vocês queriam afastar um pouco, mas vou trazer um pouco de volta para o mercado automotivo. Acho que todo mundo, de alguma forma, teve contato com o rebrand da Jaguar, né? Que foi uma questão extremamente polêmica e tudo mais, em que eu não conheço a fundo ali os bastidores, mas provavelmente foi uma coisa que não se escutou como se deveria. Né, quem é o real consumidor, então foi um pouco naquela lógica de, não, a gente precisa atingir um público tal, a gente precisa mudar essa imagem de uma empresa, de uma marca conservadora, só que não é assim, né, não é assim que funciona, não é esse salto não se dá assim dessa forma, então é preciso escutar, mas eu acho que de uma forma geral, independente deles terem escutado ou não, foi só mais para trazer dentro me veio essa lembrança em relação ao mercado automotivo, mas eu acho que assim, as empresas têm se preocupado sim mais com essa escuta, porque não dá mais para um CEO, para um diretor, para um gestor achar assim, eu sei como é que é o meu cliente, eu sei o que ele quer porque eu estou nisso há 30 anos. Massa, você está nisso há 30 anos, é mérito seu, mas o teu consumidor já não é o mesmo de quando você começou. E você não vai saber como é que é ele ficando só dentro da sala atrás do computador, né? Você precisa de fato ter um conhecimento, você precisa entender ali na prática quem é ele, para ou validar os teus argumentos ou para mostrar que você estava errado em relação àquilo, né? Então essa escuta ela é muito importante. Tem uma frase que a gente sempre usa, o que nos trouxe até aqui não necessariamente é o que nos levará adiante. Então essa visão de que e muitas vezes é uma visão tão forte dentro da empresa que é difícil você convencer do contrário, de que a percepção da empresa precisa ser questionada, e não é que não tem ali uma base, um fundo que respalda toda essa convicção. No entanto, se o mercado muda, se a gente muda, se todo mundo muda e se novos consumidores entram no mercado, a gente sempre precisa revisitar essas convicções e entender o que é que nos levará adiante. Vai. Augusto Carrara. A gente vai botar essa foto lá depois, viu, velho? Manda pra Deco lá que a gente vai botar essa parada aí. Vai lá, vai pra nona pergunta aí. Que tem uma pergunta boa aqui. Quais são os sinais? Atenção aos sinais. Atenção aos sinais, a gente costuma falar isso. Né? O que é que está por trás das cortinas, né? O tácito ali. Atenção aos sinais. Quais são os sinais de que uma campanha está respeitando ou ignorando o momento do consumidor na jornada? Os sinais, eu acho que assim, normalmente quando você faz a campanha e está mensurando, o principal sinal é a falta de aderência, a falta de retorno, a falta de entendimento do consumidor da mensagem que você está colocando, porque você está colocando no momento errado dessa jornada.
Então, o principal sinal é a falta desse feedback. O resultado que você espera não acontece. Daí a importância dos KPIs, né? Quem não tem isso está morto, porque você não sabe se está investindo, não é? Exatamente. Muitas vezes tem gente, inclusive, que não sabe nem qual resultado está buscando. Tem uma máxima que diz que, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho. Exatamente. Então, quando você não sabe para onde você quer ir, quando você não sabe exatamente qual o retorno que você quer esperar, então você está perdido. Eu vou para aquelas perguntas que não tá aqui no roteiro, mas que funciona. Vocês recebem, às vezes eu percebo que muitas vezes as empresas vão para uma agência de publicidade e não sabem nem o que quer. Isso acontece, velho. Acontece. Ou seja, às vezes, assim, dentro do negócio que a gente vive, muita gente, um departamento está pedindo para o departamento de marketing, mas não sabe nem o que está pedindo de fato, o que de fato quer, e fica perdido. Isso acontece. Acontece, e algumas vezes, agora vem a parte mais surpreendente, que é, algumas vezes acredita que isso é positivo. Porque o que acontece? Muitas vezes é um discurso que a gente fala muito da gente, que é assim, não chega, você enquanto cliente, não precisa chegar já me dizendo que você quer um filme na televisão, um anúncio no jornal, não sei o quê. Me diga qual é o teu problema, qual é a sua dor, que a gente, enquanto agência, é que vai dizer qual que é o melhor caminho. É uma construção, É uma construção. Então, por isso que eu digo assim, às vezes é claro que, obviamente, parece estranho, tipo, mas a pessoa chega perdida, não sabe nem o que é. Mas algumas vezes isso é melhor do que... Sabe assim, quando, por exemplo, isso aconteceu comigo. Eu ia no médico e antes eu já tinha pesquisado todos os sintomas, eu já chegava no médico dizendo o que eu tinha. Eu falava, doutor, tô com inflamação. Acho que isso é só você que faz isso. Então eu tenho certeza que pra ele não queria que eu chegasse já dizendo o que eu tinha. Ele quer dizer assim, diga o que você tá sentindo, onde é que tá doendo, quais são os sintomas e tal. Então tem esse lado que ele... Agora, claro, isso precisa ser estruturado, ou seja, ele precisa contar uma dor que seja real da empresa, não só dele, né? Então, mas eu acho que assim, a gente vivencia uma coisa que aí eu acho que sim tem uma relação com a outra pergunta, que é, tem clientes que não sabem o que faz uma agência de publicidade. Né? Seja, mas vocês também fazem o filme, vocês gravam, vocês têm uma produtora, mas vocês também têm influência e contrato. Então, esse próprio escopo, né, Rio, do que é uma agência de publicidade, do que faz uma agência de publicidade, eu acho que ainda... Porque você também tem modelos diferentes de agência de publicidade. Tem agências que oferecem tudo, né? A gente tem algumas coisas internas que outras agências têm externo. Então, essa dificuldade de entender o que é um modelo de agência. E, assim, para a gente também exige uma responsabilidade muito grande, porque entenda que nesse oceano de clientes, a gente tem clientes em diversos níveis de maturidade. Então, muitas vezes você está conversando sobre a jornada do consumidor, quando, na verdade, a tarefa de casa, a organização interna ainda está muito, muito distante dessa discussão. Muitas vezes você está falando e é um monólogo, porque do outro lado não tem um ambiente ainda propício para se estabelecer tudo o que seria necessário. Então, para a gente é muito importante ter essa responsabilidade de entender o cenário do outro lado e propor, vou dizer, o remédio, embora a gente não é o médico, mas propor o remédio adequado para aquele momento do cliente. Até para também depois a gente não está propondo uma Ferrari para andar no trânsito do Recife, por exemplo, que não vai poder. E aí, por outro lado, tem muita gente que propõe coisas e sai vendendo aleatoriamente e no fim, o cliente desfruta muito pouco sobre essa entrega, porque acaba não entendendo o momento da jornada do seu cliente. Até para a gente precisa entender o momento da jornada do nosso cliente para ser assertivo no que a gente está propondo. Então, aula, legal. Mais uma aula. Agora, aproveitando, você falou até na pressão, né? Existem campanhas que precisam de um tempo para maturar. Mas a pressão, como você comentou, é imediata do resultado. Como lidar com isso, André e Rio? É remédio, muito remédio. Não. Fácil. Ansiedade batendo lá em cima. Eu pensei que não tinha pressão para publicidade. Tem. Eu pensei que não tinha. Não, eu acho que assim, é entender também, tentar dividir nessas entregas em curto, médio e longo prazo. Né? Eu acho que isso é importante, ou seja, obviamente não tem como a gente receber uma demanda e dizer, não, só daqui a 3 meses eu vou trazer alguma coisa para você. Ninguém hoje em dia vai ter uma maturidade, talvez clientes maiores, né, mundiais ou, enfim, nacionais de grande porte tem essa maturidade. Mas a gente está fazendo um trabalho hoje para um cliente nosso, que é um trabalho de branding, que ele vai levar cerca de 5 ou 6 meses. Porque, de fato, se a gente chegasse lá
eu tenho certeza que alguém vai dizer que faz isso em 2 semanas. Né? Mas é aquela história, você sabe, eu tô trazendo muito médico, né? Mas sabe quando você liga pro médico, pra secretária, e ele fala assim, ele tem uma vaga hoje, você fala, esse cara não deve ser muito bom não. Ele tem vaga hoje. Não, mas se for pagando, Mesmo só tem 2026 vaga pior agora. que é, Né? pior Então, que esse equilíbrio, ele é importante. Então, a gente sente a pressão, a gente absorve muito dessa pressão, mas a gente vai tentando, soltando ali de uma forma estratégica o que precisa realmente ser mais imediatista. Tipo, cara, é uma coisa que aconteceu agora, é uma oportunidade que está acontecendo nesse momento. A gente não tem como a gente esperar isso. Principalmente nessa era, né, de redes sociais, digital, o timing ele é totalmente diferente do que ele era 5, 10, 15 anos atrás. Então a gente tenta fazer esse equilíbrio entre o que precisa ser agora, porque precisa realmente ser imediatista, ou o que precisa de um tempo de maturidade ali para a gente até entender. Eu achei muito legal nessa minha experiência que eu tive lá em Portugal, que às vezes a gente fazia um cronograma para o cliente, que a gente já previa no cronograma o tempo para errar. Porque hoje em dia a gente não tem tempo para errar. Né? Então, tempo assim, para errar e tentar começar de novo, voltar, porque o erro é importante ali nessa história. Então, mas a gente fala, né, Rio, constantemente, é um eterno equilíbrio de pratos. E às vezes vai ter um pratinho que cai, outro que cai aqui, às vezes cai todos. E a gente sempre preza pela transparência. Eu acho que transparência e alimento de expectativa é a melhor. Combinar o jogo. Combinar o jogo. Isso fica é a todo melhor mundo coisa. na mesma O Roger fala direto. Sempre quando a gente vai começar o projeto com o cliente, a gente normalmente tenta amarrar cronograma, subdividir em micro entregas para que a gente sempre tenha ali uma entrega recorrente e o cliente perceba valor nisso. Então, é alinhamento de expectativa. Vamos lembrando aí de alguma, assim, a gente tinha que perguntar algum tipo de trabalho que vocês fizeram, que foi aquela coisa que vocês guardam na memória de vocês como assim, esse trabalho foi foda, foi extraordinário. Tentem lembrar isso aí, que essa pergunta vai surgir, eu queria, até para vocês dizerem como é que tudo aconteceu, como é que foi legal isso aí, tá? Aí vem uma pergunta, existe criatividade sem performance? Como vocês equilibram esses dois lados aí? Eu acho que tem uma frase que eu também não lembro quem falou, que é assim, nem toda história que performa bem é uma boa história, né? Eu acho que assim... Edson Pessoa. Pronto, foi isso. Essa eu lembro. Eu sabia que era Pessoa, tá? Se era Fernando Pessoa, Edson Pessoa, tá bom. E eu acho que o grande segredo, se é que pode ser segredo, é de fato o equilíbrio entre as duas coisas, né? Porque se foca só em performance, fica uma coisa realmente estatística, cansativa, burocrática. Se foca só em criatividade, pode ficar uma coisa ali um pouco perdida, um pouco sem racionalidade, sem sentido, sem um objetivo. Então, eu acho que esse equilíbrio, ele tem que existir. Mas, respondendo a pergunta, eu acho sim, existe criatividade sem performance. Mas eu não acredito que ela é a melhor forma de se usar a criatividade. O nosso conceito lá na Nômade, que eu gosto muito, é criatividade relevante. Porque, ou seja, não é a criatividade pela criatividade, não é a piada pela piada, não é a ideia pela ideia. Ela tem que ter um propósito, ela tem que ter um lugar que a gente queira que ela chegue. Né? Seja uma conversão, seja um resultado, seja um recall. Então, eu acho que eu não consigo mais ver uma pessoa de uma área de criação que ignore a performance, que pense só na questão criativa, só na ideia pela ideia, e não associe ela a uma performance ou a um resultado. Sobre publicidade, é uma área que sempre atraiu pessoas criativas, né? Nos tempos de hoje, onde você tem um celular, YouTube, você tem IA para fazer o que você quiser, cortes, vocês estão com dificuldades em contratar, em reter talentos, ou é só o lado Essa de cá? pergunta vai Conta aí. Ou não, eu acho que é só a gente. Eu acho que publicidade... Eu acho que, na verdade, a gente vive uma crise de mão de obra gigante. tudo né? que é lugar, cara. Mas essa área, isso é absurdo. A gente, assim, vem sofrendo, e não é de hoje, já há um tempo, sendo que hoje tudo se acentua um pouco mais, né? Porque, inclusive, a gente, pós-pandemia, começou a disputar mercado com as empresas internacionais. Várias agências de fora contratam mão de obra aqui dentro do Brasil, as do Sul, Sudeste, contratam mão de obra aqui no Nordeste. Então, o modelo de trabalho, por ser home office, por ter outra dinâmica de trabalho, o que já era difícil passou a ser ainda mais escasso essa mão de obra. E aí entra, assim, a gente vem sempre olhando para dentro e como é que a gente inova
A gente sabe, inteligência artificial já é uma realidade, então a gente normalmente, inclusive com muita transparência com os nossos clientes, a gente traz inteligência artificial para fazer parte da nossa composição ali de entregas. E a gente tenta sempre tentar ser atrativo para o colaborador, para tentar reter esse colaborador e dar uma perspectiva de carreira. Agora a gente também está falando com uma geração diferente. Existe também o desafio geracional, Isso. em que os valores e o que se busca dentro do mercado de trabalho é totalmente diferente da nossa geração e do que a gente aprendeu como sendo carreira de trabalho, como sendo perspectiva de onde você quer chegar, por exemplo, no mercado de trabalho. Hoje a relação mudou muito, então é um desafio muito grande de encontrar mão de obra e um desafio ainda maior de reter essa mão de obra. Eu me lembro que antigamente, eu não sei hoje como é que tá, as pessoas entravam aí, como se destacavam, virava sócio. Era o sonho do cara virar sócio da empresa. Ainda existe isso hoje ou eles não estão mais buscando isso aí, os talentos? Nem todos querem virar sócio, por incrível que pareça. Porque tinha muito isso, antigamente. A geração YouTube aprendeu que Não precisa ganha dinheiro ele gerando conteúdo, certo? Isso, então, isso. quando você olha para a geração mais nova, onde é que eles querem trabalhar? Ah, não, vou gerar conteúdo, vou ser youtuber, Existe esse sonho que é alimentado por essa geração mais nova, você influencer. Influência. No entanto, ainda existe uma parte que enxerga o negócio como sendo uma perspectiva de partnership. A gente, inclusive, vem influenciando muito os nossos colaboradores, os que de fato se destacam, para aderir a um programa de partnership. Então, é algo que todas as empresas têm também inovado, olhado para dentro e se questionado como é que pode ser atrativa. E aí, sim, essa questão da sociedade, eu acho que ainda é um grande atrativo de retenção. Então você hoje que está se formando publicidade lá na Nômade tem oportunidade. Cuidado, é lá. É lá. Essa pergunta era para ter sido feita no início, mas a gente aqui é tudo ao contrário e a gente gosta de provocar. Eu só ia. Desculpa. Não, fica à vontade. Só ia complementar que assim, eu acho que a crise da educação ela é generalizada, né? Porque a gente está vendo que as próprias faculdades estão sendo colocadas em xeque. Né? Porque as nossas gerações e as gerações passadas, você tinha a lógica do 4-40, né? Que você estudava 4 anos e trabalhava por 40 anos e essa era a tua vida. E hoje é um pouco assim, 1-2, 1-2, ou seja, a pessoa faz um curso de 1 ano, trabalha 2 anos em uma coisa, depois faz um curso de 1 ano, trabalha 2 anos em outra coisa. Tá difícil você convencer a pessoa, essas novas gerações, às vezes você vai ficar 4 anos dentro de uma faculdade. Quando ele vê pessoas da idade dele que já estão ganhando dinheiro saindo do colégio, já estão monetizando no TikTok. Dançando forró, passinho. Então, assim, é uma coisa que vai ser complexa, assim, sabe? Eu acho que para as instituições de ensino, eles vão ter que rever muitas coisas, porque... E agora falando nisso, você acha que também o nível do consumidor também caiu muito? Porque tem alguns... A gente vê alguns... Cada coisa que se consome hoje que dá like, que você fica olhando assim, poxa, como é que... Acho que caiu também o nível, né, do pessoal, do público, de consumir esses... Eu evito não, dar sim, juízo claro, de valor. claro, Eu evito dar juízo de valor a caiu ou subiu, porque na verdade é mudança de comportamento. Quando a gente olha para a geração que assiste 10, 15 segundos de um vídeo e no máximo está ali querendo uma comunicação de 15 segundos, é a realidade para ele. É o nicho, né? É como eles já sobe a tela e um abraço. É como eles foram educados. Entenda que os nossos filhos, eles não têm mais a referência para entender, eu preciso entrar em profundidade. E claro que a gente, quanto pai, também busca muito trazer esse contraponto, de dizer, se aprofunde mais, leia mais, precisa... Mas existe também uma questão aí de comportamento, que se a gente olha um pouco... Eu vou colocar, mas com um pouco de preconceito, muitas vezes a gente perde a oportunidade de se conectar com esse público que, por mais raso que seja o conteúdo, ou por mais rápido que seja o conteúdo, é uma realidade, é o comportamento. Ainda mais no caso de vocês são publicidade, você tem que pegar todo o público, né? Ali tem que... Quem é e como surgiu a Nômade? É uma pergunta
Legal. Eu conheço a história, porque eu falei com o Rio, mas o público tem que conhecer a história de vocês. Né? Por que o nome Nômade? Também. Perfeito. Uma água, né? Tomou água. É uma água. Voltamos Então, após os comerciais. A Nômade, a gente está há 4 anos agora no mercado, enquanto Nômade. Ela foi fundada por mim e por meu sócio Maurício. Maurício, um grande abraço. Velho. A gente tá nesse mercado, eu tô há quase 20 anos, Maurício tá há mais de 20 anos, a gente já foi sócio em outras agências aqui do mercado, a gente já trabalhou em outras agências, e a gente viu o mercado mudar, acompanhou essa mudança de mercado, e em alguns momentos a gente se questionou se os modelos de empresa de comunicação que a gente tava, se de fato era o que ia ser relevante no mercado em curto, médio e longo prazo. E entendendo que essa dinâmica de mudança de mercado talvez fosse mais algo que estivesse em nós, a gente decidiu lá atrás fazer uma cisão societária e abriu a Nômade como... foi inclusive ali dentro da pandemia praticamente, 2021. 2021, né? A gente, em 2020, começou as conversas ali. Em 2021, a gente tomou a decisão de abrir a Nômade. E aí, assim, a gente começou com 12 funcionários. Hoje a gente tem praticamente 80 funcionários. A Nômade cresceu exponencialmente nesses 4 anos. E quando a gente olha, a gente tem a premissa de crescer muito dentro de grandes grupos. A gente atende hoje grandes grupos de quiser falar, fica à vontade. Se você pode quiser falar, e para a gente veio como uma confirmação do modelo, porque a gente cresceu exponencialmente dentro desses clientes. Então, toda a provocação que a gente tinha feito lá atrás sobre mudança de comportamento, valores, inclusive isso tem impacto até na forma de precificação. A gente hoje tem boa parte dos nossos clientes que a gente participa do resultado. Ou seja, a gente entra no risco com esse cliente e o resultado do nosso trabalho proporciona também uma remuneração exponencial. E aí é quando o dinheiro deixa de ser o dinheiro do contrato, a precificação do contrato deixa de ser uma discussão. Legal. Porque eu ganho porque o caba tá ganhando. É um modelo bacana, porque você confia no trabalho da Nômade, né? Porque você assumir o risco junto com a empresa é porque você confia no taco. Mas isso faz também a gente, enquanto modelo, ser sempre muito provocativo. A gente sempre está, todos os dias, gerando a provocação dentro do cliente sobre as necessidades, gerando a demanda dentro do cliente. É um modelo totalmente ativo. Isso, inclusive, nos tira todos os dias da zona de conforto. Se você perguntar a qualquer colaborador, André é nosso sócio que entrou esse ano e está com a gente já nesse período e acompanha o negócio também já há um tempo, e é um ritmo muito frenético, porque a gente aqui está sendo relevante no negócio do cliente. Então, todas as dores do cliente acabam sendo também nossas dores. Todas as necessidades do cliente também acabam sendo nossas necessidades. Então, acaba que a gente vive tanto dentro do cliente que entenda que nossos colaboradores talvez sejam mais colaborador do cliente do que da própria Nômade. Confunde realmente a gente. Quem é de quem? E isso nos dá um desafio muito grande de fortalecimento de cultura, que é o que a gente vive hoje. A gente está indo para uma nova sede. A gente está investindo muito na cultura interna, porque a gente tem dificuldade de contratação de mão de obra, como eu falei há pouco. A gente tem um núcleo duro que entende e partilha dessa filosofia Nômade. Então, como é que a gente desce isso para todo o time? Como é que a gente faz esse time contagiar também quem ainda não está na Nômade para trazer novas pessoas? E pode ter certeza que essas novas pessoas certamente são de fora do mercado de comunicação, que a gente traz com outra visão. E aí, o nosso time hoje ele é muito heterogêneo. A gente tem gente que estudou economia, a gente tem gente que estudou administração, a gente tem gente de comunicação também, mas como dados norteia muito as tomadas de decisões, fez a gente também repensar qual o perfil de pessoa que a gente precisa contratar. Qual o perfil de pessoa que faz sentido dentro dessa dinâmica de trabalho. E acho que o nome vem muito daí, né, Rio? Que a gente não está onde está a nossa sede, a gente está onde o nosso cliente está. Isso. Então não importa. Faz sentido, a gente tem cliente que atua em 7 praças do Nordeste, a gente tem que estar em todos, né? E vale um adendo
que na verdade, mais do que só Nômade, é Nômade nu. O nosso endereço é nômade.nu. Isso, Ponto ponto nu, nu, é. E o nu vem muito Coisa por... de Maurício. É coisa de Maurício, exatamente. E vem muito dessa lógica da gente se despir mesmo de fórmulas, de preconceitos, do que já foi feito. Transparência, né? como você Exatamente, assim. A gente até tá pensando em ter um dia, tipo, a última sexta-feira do mês, onde todo mundo vai realmente trabalhar nu, para que a coisa faça sentido. Aí, vai visitar a agência. André, como é que tu ganhou essa maratona Jovens Criativos do FIAP? E foi esse prêmio para você e como é que foi? Rapaz, isso foi uma coisa bem interessante, que já faz bastante tempo, já deve ter uns 12, 14 anos. O que acontece? O FIAP é um festival ibero-americano, né, de publicidade, como o nome já diz, e eles têm uma competição lá interna que cada país envia uma dupla representante para concorrer lá. E o que é concorrer lá? Eles colocam todo mundo dentro de uma sala, você recebe um briefing e você tem 12 horas para sair com uma solução, né, uma campanha, uma peça, o que é que seja. Nesse ano específico que eu fui, uma das pessoas que era responsável pela seleção no Brasil das duplas era daqui de Pernambuco. E ele falou assim, a gente vai selecionar uma dupla de Recife, em vez de ser sempre São Paulo, Rio, né, sempre do Grande Eixo. Então, eu fui na época com minha dupla, a gente foi pra lá, e foi muito legal, porque você estava ao lado de colombianos, argentinos, chilenos, venezuelanos e tudo mais. E a gente ficou realmente trancado dentro de uma sala por 12 horas. Né? A gente só parava para comer ali na própria sala. A gente recebia um brief que era do jornal lá, que era o Clarim. E aí depois a gente tinha a possibilidade a gente tinha que apresentar isso para todo mundo do evento, né, no auditório. Então era engraçado, porque você tinha vários idiomas ali, mas todo mundo meio que se entendia ali no portunhol. E a gente apresentou, e era uma campanha a gente apresentou uma peça que era muito simples, aquela simplicidade que assim, ou é muito ruim ou é muito boa. Não tinha ali um meio termo, mas poucas pessoas devem ter ficado em cima do muro. Mas a gente não via o trabalho das outras duplas, né? Então a gente ficou, cara, aquele velho discurso de não, só de estar aqui já tá valendo, né? O importante é competir. E aí quando anunciaram, foi muito surpreso, porque foi a primeira vez que o Brasil ganhou com isso, e que a gente também tinha sido muito criticado, porque, como é que manda uma dupla de Recife para representar o Brasil? Por que não uma dupla de São Paulo? Por que não uma dupla de uma grande agência do eixo ali e tal? Então foi muito significativo, porque, foi o primeiro prêmio, digamos assim, internacional que eu ganhei, e representando essa lógica de, tá representando um país, né? Você fica ali meio Rebeca Andrade, né? Na realidade, Natal, né? Você é de Natal. Eu sou de Natal, nasci em Natal, mas eu só morei 2 anos em Natal. Potiguar. É daqui? Sou recifense. Recifense. E alguma campanha da Nômade que vocês acham que ilustra o nosso tema hoje perfeitamente, que vocês queiram e possam falar? A gente, na verdade, tem uma série de campanhas aí, mas quando a gente olha para campanhas da Moura do B, por exemplo, principalmente de produto lançado, a gente, na Moura do B, a gente, falando marca, inclusive, a gente vem fazendo um trabalho de dentro para fora, fez o primeiro trabalho de desdobramento de brand, que foram os primeiros 5 anos após o IPO, teve ali um primeiro ciclo. Não teve campanha tradicional, institucional, mas a gente primeiro desceu todo o brand no cascateamento da cultura da Moura do B, deu suporte ao RH Endomarketing nesse cascateamento, principalmente que tem ali uma ponta de obra que é difícil de comunicação, chão de obra, como é que você se comunica com ele? Então, a gente traçou toda essa estratégia lá atrás e executou. Depois, como um ponto de contato do cliente, foi uma série de eventos que a gente fez de relacionamento em comemoração aos 40 anos da Moura do B. E por trás de tudo isso, todos os lançamentos de produto vêm estruturados em cima desse entendimento, tanto da jornada do prospect quanto da jornada do cliente. A gente mapeou toda essa jornada do cliente Moura do B, a gente embalou essa jornada do cliente com encantamento. Entenda que no imobiliário
a gente tem uma jornada aí de, no mínimo, 4 anos Isso. após a compra. 36. Que é o tempo de obra. De obra e praticamente. de cerca de 10 anos quando você coloca ali as garantias obrigatórias e tudo mais. E ali é contínuo, né? Porque o investimento, como ele constrói com o recurso do cliente, né? Então você tem que estar sempre mantendo aquele contato contínuo. A régua de relacionamento tem que ser bem Exatamente. estruturada. Exatamente. Então, quando a gente olha para um trabalho estrutural que a gente pôde fazer do início ao fim, incluindo estruturação do digital, falando em números, que inclusive são números públicos, né? A Moura do B é uma empresa que fez IPO de capital aberto. No ano passado, a gente, pelo digital, vendeu praticamente 500 milhões de reais. Então, são números bem expressivos que confirmam toda essa estruturação, tudo que a gente tem por premissa dentro da Nômade numa relação de trabalho, de parceria com os nossos clientes. Então, quando a gente olha para uma campanha, ou, na verdade, uma relação que atendeu todos esses pré-requisitos e atende, e que tem um resultado muito expressivo, com a Moura do B. E o portfólio de vocês hoje, como é que está dividido? Indústria, varejo, tá mais ou menos como 30% dividido, tem mais um foco na área automobilística, como é que é hoje? Não, a gente Tá bem? hoje, a gente tem cliente no segmento, entenda que hoje a gente atende clientes que vêm de Manaus até o Rio de Janeiro, e com foco em grandes grupos. Então a gente tem grupo que está presente em shoppings, construção civil e outros alimentos, enfim, outros segmentos de mercado, um grande grupo. A gente tem outro grupo que está posicionado no varejo, produtos de bem de consumo do dia a dia de supermercado. A gente tem um grande cliente que está posicionado no segmento automobilístico. Tem a Moura do B, que eu acabei de falar, que está em 7 capitais na construção civil. Então, de um modo geral, a nossa carteira de clientes é bem pulverizada em diversos segmentos de mercado. E também muito pulverizada em relação à capilaridade. Como eu disse, a gente vem de Manaus até o Rio de Janeiro, e isso traz para a gente também um repertório muito bom de comportamento de outras praças que estão aqui fora do Recife, porque inclusive dentro do Nordeste são vários Nordeste. Dentro do Norte e Nordeste são hábitos de consumo e de comportamento que são distintos, embora a gente tenha que ter um fio que norteia aí o ponta a ponta, porque a cultura da marca precisa permanecer viva, independente de onde ela esteja, mas a gente precisa entender também a particularidade daquele consumidor, daquela região, para a gente poder também se comunicar com ele de forma efetiva. Turma, aqui, voltando a lembrar, entra lá no canal da gente, lá no YouTube, @Provocastiano. Clica lá no sininho, inscreve, tem gente que não se inscreveu ainda, tenho certeza disso. E esse episódio, R$4. R$4. 1, 2, 3, 4. Então, Quanto mais inscrito, mais dinheiro a gente vai gastar. Estamos lascados. Eles deixaram essa pergunta aqui, eu vou perguntar. Qual foi o maior não que virou um sim memorável ao longo da carreira de vocês? Eita. Vamos lembrar. O maior. Eu acho que essa pergunta eu esqueci de tirar. Rapaz. Não, foram vários, né? Mas sempre tem um assim que você... A gente ouve muito não. É. A gente ouve muito, muito não. E esse não, ele vem de todas as partes, né? Vem da gente mesmo, vem de outros departamentos da agência, vem do cliente. Porque o não, ele é muito cômodo, né? O não te coloca ali dentro de uma zona de conforto. Quando a gente leva, por exemplo, uma ideia diferenciada e fala assim, dá pra fazer isso? É muito fácil dizer não, né? Não, porque pronto, não, vambora, passo pro próximo e tal. Então, a gente ouve muito esse não. Eu vou misturar aqui a minha resposta com aquela outra pergunta que o Erickson tinha feito, que é o que você, né, lembra assim, de memorável, o que você fez que mais lembra. E eu, voltando um pouquinho para esse período que eu trabalhei lá em Portugal, eu tive a oportunidade de atender a Netflix, e a gente tinha um desafio que era para fazer o lançamento da temporada de La Casa de Papel. E é um briefing que é fantástico, né? Quem não quer fazer um briefing sobre La Casa de Papel para Netflix e em Portugal. E foi muito legal, porque assim, a Netflix tem uma filosofia, eles normalmente têm 5, 6 agências por país, e eles falam que eles procuram muito o tal do local flavor, que é
aquela coisa que só quem é do país é que de fato sabe, sabe assim? Porque é a piadinha, é a história ali, as entrelinhas e tal. E foi muito engraçado porque a princípio eles deram um não pra gente, porque a nossa equipe dessa agência que ia atender a Netflix era formada por... tinha mais uma brasileira, uma francesa e um italiano. Ou seja, não tinha nenhum português. Né? Então, onde é que a gente ia trazer o local flavor, né? Aquela coisa de que só quem é daqui sabe. Só que, por outro lado, isso fez com que a gente fosse cavucar algumas coisas ali que quem era de lá já ia deixar passar, porque disse, é verdade, isso eu não lembrava. Então a gente foi pesquisando e trazendo coisas, né? E a gente fez, de fato, a gente fez uma ação que foi espetacular, que teve uma repercussão no país inteiro, que era o grupo da La Casa de Papel ia roubar o verdadeiro ouro de Portugal, que era o pastel de Belém. E aí virou, inclusive, La Casa de Pastel. Então, a ação foi toda em cima disso. E teve uma repercussão muito grande no país, assim. Então, foi, de fato, era um não, porque como é que vai ser 2 brasileiros, uma francesa e um italiano para falar sobre uma coisa que é para ser de Portugal? E virou um grande sim, porque foi uma aprovação, uma repercussão absurda no país todo, né? Legal. E, inclusive, quando fala do grande sim, o grande sim, na verdade, não é nem diretamente do nosso cliente. O grande sim é quando o cliente do nosso cliente entende como foi essa repercussão que o André está falando. Isso é verdade. Esse é o grande sim. E teve minha esposa também, que quando eu pedi, ela falou não e depois virou um grande sim. Eu acho que esse é o maior desafio. Esse é o maior desafio. Olha lá, 1h12, velho. Ela passou aqui, ó. Vou deixar a última pergunta para você, mas antes da última pergunta, eu queria fazer uma pergunta aqui para vocês dois. Na realidade, eu queria que vocês falassem aí para os empresários, investidores, por que investir em publicidade? Não, porque publicidade não é custo, é investimento. Queria que vocês falassem para os empresários que essa é boa, porque a gente escuta, não, é custo. Corta custo. Corta custo, aí vai logo na publicidade, no marketing. Pau. Então eu queria que vocês falassem, porque hoje isso é um investimento, publicidade, e não custo. A cultura do cortar custo e direto na comunicação normalmente se dá quando você não tem as métricas bem definidas e quando você não tem exatamente clareza sobre o resultado esperado. Porque se você sabe que a cada R$1 que você coloca, você vai ter R$10 de retorno, Aí, em teoria não tem um porquê você não colocar o seu R$1. Agora, muitas vezes, a falta de clareza passa, inclusive, por... existe ali a verba de comunicação. Entra tantas coisas dentro dessa verba de comunicação que fica difícil você mensurar qual daquelas ações surtiu um resultado e qual você precisa descontinuar ou reduzir para que você balanceie a sua verba de forma correta e maximize seus resultados. Então, essa é sempre uma grande discussão. Com qual clareza você está tomando a decisão de corta esse custo que é a verba de comunicação. você falou num ponto importante, Erickson, a gente sente isso no dia a dia. Às vezes o investidor ele não coloca o dinheiro porque ele não tem a segurança do que aquilo que você está falando para ele vai funcionar. Aí cabe ao gestor, o CEO ou o diretor da empresa de provar isso para ele. Ele acha que é gasto, né? Ele sempre acha que é um gasto. E onde é que vocês podem ajudar essas pessoas? Eu acho que entra muito nessa, como o Rio falou assim, a nossa própria forma de remuneração em alguns clientes que está atrelado a um sucesso de vendas, isso mostra um comprometimento da gente, que assim, a gente quer que o teu negócio dê certo para que a gente também possa ser remunerado por isso. E eu acho que esse pensamento de ver comunicação como um custo, um gasto e não um investimento, dificilmente você encontra nas empresas que realmente são grandes. Né? Você não vê uma Nike dizendo, não, eu vou cortar meu investimento em comunicação. Né? Você vê uma empresa pequena daqui que vai... Porque esse pessoal sabe a importância de estar comunicando. E eu acho que, por mais que a gente às vezes questione as mídias tradicionais, quando eu vejo uma Netflix anunciando na Globo, quando eu vejo um Facebook fazendo um anúncio impresso no Wall Street Journal, cara, alguma coisa tem que ser pensada em relação a isso, porque assim, por que eles estão ali? Precisava, por que eles estão ali? Eles são tão... Então eu acho que é isso, ou seja,
as grandes marcas, né, as maiores, as que estão realmente os grandes players mundiais, eles sabem a importância de comunicação e é uma das maiores verbas de investimento deles, é isso. Então, a gente ainda tem essa mentalidade no Brasil, né, de que, isso é um gasto, né, eu prefiro investir em tal coisa, em tal coisa. Em época de crise, comunicação é sempre o primeiro a sofrer o corte. Sempre. Olha, tem um rapaz lá perto da terra dele que dizia que quem não se comunica não é da sua época. Mas já, né? Grande chacrinha, né? Grande chacrinha. Antes de ir para a última pergunta, Já, porque a gente já 1h20, velho, vai bater aí. Papo bom é assim, Papo né? bom é assim, Passa passa rápido. todo mundo que tem a sua área de atividade e tudo, ele tem um referencial profissional, ou seja, local, Brasil, mundial e tal. Vocês têm essa figura do profissional da publicidade que diz assim, puta, esse cara para mim é a minha referência, é um cara que vocês têm essa pessoa? O meu tá aqui do meu lado. Recíproco. Mas, assim, quando a gente olha para o mercado de comunicação, talvez definir um profissional seja, inclusive, leviano, porque a gente tem a referência do dado, a gente tem a referência criativa, a gente tem a referência da estratégia. Normalmente são elementos tão importantes nessa construção que você determinar uma pessoa que reúna tudo isso é muito difícil. Eu, sendo muito honesto com você, eu vejo várias referências, grandes nomes no Brasil, mas que se segmenta muito. Um é muito bom em dados, outro é muito bom em traçar estratégia, outro é brilhante na criatividade, na ideia, outro é genial no texto. Então, eu acho que essa junção de grandes profissionais é o que faz a comunicação ser efetiva e acontecer. E essa pergunta, ela toca fundo mesmo, porque já foi assunto, por exemplo, meu de terapia mesmo, assim, de quem é meu ídolo, né, assim, quem eu me espelho, quem eu me inspiro, e é difícil ter essa resposta, porque acho que é o que o Rio falou, assim, hoje em dia é como se fosse um grande Frankenstein, é uma combinação, é uma parte de cada pessoa, então, isso às vezes é bom e é ruim, porque esse ídolo também te ajuda a, em alguns momentos, dizer assim, o que fulano faria se estivesse no meu lugar? Né? Daria aquele embasamento. E eu sinto um pouco a falta disso, porque eu acho que é isso, ou seja, é difícil hoje você representar isso em uma pessoa. Né? É como se fosse um conjunto de pessoas. É a inteligência de fulano, com a criatividade de ciclano, com a racionalidade de não sei quem, com a agilidade de não sei quem. E aí você vai para desde um atleta, né, a um grande pensador, um grande filósofo, um grande empresário, um grande publicitário. Então, eu também não consigo citar assim um nome, sabe? É fulano, mas eu acho que é um conjunto de fulanos que fazem essa inspiração. André mandou bem, Rios, do lado. Mandou bem, André. A turma de marketing mandando aqui uma mensagem para mim. Assim, olha, pergunta para eles aí. Aí vão ser aquela pergunta que vocês vão ter que falar algumas palavras, algumas frases para o público que está lá. 5 dicas para um bom marketing. Quais são as 5 dicas que vocês podem dar para um bom marketing? Essa é com você. Não, eu acho que a primeira vai ser um pouco o que eu falei aqui ao longo da nossa conversa, que nem sempre chegue com a solução, né? Traz o seu problema, porque de repente outras pessoas vão te ajudar a pensar melhor e talvez a solução não seja aquela que você imaginava, sabe? Então não venha dizendo, eu quero tal coisa, tal coisa, tal coisa. Diga assim, qual a sua dor que a gente pode tentar sanar de uma outra forma. Construir com quem sabe quem é o tema e ter humildade intelectual para reconhecer que você... A segunda dica também é legal porque a gente acaba fazendo um resumo aqui do conteúdo, que é esqueça o sempre foi assim. Eu acho que isso é uma dica importantíssima, assim, sabe? Sempre foi assim. Turma, vai anotando que esse troço é rico, hein? Anota aí, vai lá. E as outras 3 Rio vai falar. O sempre foi assim, eu acho que entenda o seu consumidor, entenda o seu cliente, os anseios, os desejos. Se não tem verba para contratar grandes pesquisas, isso você muitas vezes faz por amostragem. Você mesmo consegue ir lá para frente do balcão e entender o que esse consumidor deseja, o que esse consumidor anseia. Acho que é fundamental para você construir uma boa estratégia de marketing. E depois, acho que é alocar os recursos corretos de gente, processo,
treinamento, tudo isso no fim, por incrível que pareça, traz resultado e está dentro do marketing. Claro que quando a gente vai na raiz do marketing, pode ser desenvolver novos produtos, pode ser desenvolver uma inovação dentro do produto. Tem uma infinidade. É difícil responder sem entender o segmento, sem entender exatamente o que a gente está falando, de qual marketing a gente está falando, mas eu acho que se você entende o seu consumidor em profundidade, eu acho que as demais coisas é a sua bússola. E aí, só para concluir para C5, eu acho que é lembrar que comunicação hoje em dia não é mais discurso, é diálogo, né? Então não é mais a marca falando aqui de cima para quem está aqui embaixo, é os dois na mesma altura conversando e se adaptando e se adequando na medida que a roda vai girando ali, né? É isso aí. Mas aí a última, tu, que eu faço fechamento com esses caras que deram aula aqui hoje. Vamos lá. Vai lá. Se vocês tivessem que resumir em uma frase o segredo para uma campanha memorável, qual seria? Difícil também, né? Uma frase. Mas eles disseram que a gente podia perguntar, falar sobre os dois. Ele esqueceu de tirar uma porrada. Se você tivesse Se você tivesse que resumir em uma frase o segredo de uma campanha memorável, Qual seria? qual seria? Contrata a Nômade. Vou te ajudar. Eu acho que é uma campanha que você tem orgulho, né? Que você tem orgulho de dizer que foi você que fez e que você tem orgulho dos resultados que ela trouxe. Eu acho que, se fosse para resumir numa frase, é uma campanha que a gente pudesse sentar numa mesa com um familiar, com um parente, amigo e dizer, foi eu que fiz aquilo ali. Que legal. Legal. Gente, 1h30 de papo aqui, quase 1h30 tá chegando lá. Quando a gente combina com as pessoas assim, a gente fica, será que vai dar certo, né, Roger? O tempo todo a gente pergunta sobre isso, né? E os caras aqui deram aula pra gente, explicaram um monte de coisa. Se a gente continuasse aqui, dava mais 1 hora de conversa. Mas Deco já tá ali, daqui a pouco ele vai bater o relógio ali pra parar tudo, soa a sirene. Depois a gente vai fazer até uma com Deco. Quando aumentar as inscrições no canal. Se aumentar a inscrição, a gente fica 2 horas aqui. Só dá uma curtida lá, vai lá. Se inscreve. E eu queria agradecer vocês, André Rio, pelas dicas aí, pela conversa. A ideia da gente é exatamente essa aqui que vocês viram, um bate-papo legal, bem tranquilo. E sintam-se à vontade. Quando a gente precisar de vocês de novo, a gente vai chamar e vai querer que vocês voltem para cá para a gente bater um novo papo. Pode chamar, né, Rio? assunto. E onde é que a gente encontra aí? Onde é que encontra a rede social de vocês, aí tudo. para o público aí. O nosso site vai entrar no ar em breve. A rede da Nômade é nômade.nu. Minha rede pessoal, Rio_Costa. O meu acho que é André Mulli só. MUHLE. Rio com L. Na verdade, como eu já agradeci iniciando, eu agradeço demais o convite. Eu acho que para a gente é uma oportunidade sempre muito rica de estar discutindo sobre o tema, estar trazendo as nossas percepções sobre o mercado, sobre comunicação, trazendo exemplos. Obrigado de verdade e contem sempre com a gente. Sejam bem-vindos e voltem sempre. Voltem sempre. Moçada, obrigado aí pela... A gente logo vai estar colocando... Quando eles falaram aqui que o André não lembra nem da rede social dele, para tu ver como é que funciona, mas a gente vai colocar lá embaixo, tudo escrito, tudo direitinho. Beleza? E não esquece do Triple C. Vai lá, Roger. Curte, comenta e compartilha. Vai lá e se inscreve no canal. Valeu, moçada. Um abraço. Um abraço. Valeu.